Oiê, vamos lá para Atos 19, estamos quase lá terminando mais um livro da Bíblia. Bom, esse capítulo 19 começa em Éfeso e, sinceramente, é como se a intensidade do livro de Atos aumentasse mais uma vez. Bom, vocês sabem que eu sou super empolgada com essa história aqui de Atos, com a palavra, eu vou vivenciando tudo de uma forma assim, como se fosse real, e então eu sempre fico assim super animada, super empolgada, ainda mais quando tem tanta coisa assim acontecendo, parece que é tudo tão vivo aqui, né? Mas nesse capítulo aqui, parece que vai mostrar um confronto, mas não é somente entre pessoas. Eu percebi assim que é mais entre o reino de Deus e tudo aquilo que tenta ocupar o lugar do Senhor. Quando Paulo ele chega em Éfeso, ele encontra alguns discípulos, e aí ele pergunta para eles se eles conheciam, na verdade, se eles tinham recebido o Espírito Santo quando eles creram. E a resposta deles surpreende Paulo. Eles, na verdade, nem sequer sabiam que aquilo que Deus havia prometido já havia acontecido. Eles ainda estavam vivendo com uma compreensão incompleta daquilo que Jesus tinha realizado. Então Paulo percebe algo, que eles conheciam o batismo de João, conheciam a mensagem do arrependimento que João trouxe, né? Mas ainda não tinham compreendido plenamente a obra de Jesus. E aqui tem um detalhe importante. Eles conheciam então o batismo de João, que preparava as pessoas para a vinda do Messias, mas não tinham compreendido totalmente o que aconteceu através da morte, da ressurreição e da exaltação de Jesus. Por isso que Paulo, na verdade, ele não está apenas corrigindo uma informação, ele está completando uma história que eles ainda não conheciam, ou assim, completando uma história que na verdade eles conheciam apenas em parte. Eu achei isso bem legal, porque Deus, na verdade, ele não abandona as pessoas que ainda não entenderam tudo. Ele continua revelando mais de si ao longo do caminho. Então, Paulo, ele explica que João, ele preparava o caminho, mas ele apontava para alguém que era maior do que João. Apontava, então, para Jesus. E depois de ouvirem isso, eles, então, são batizados ou rebatizados em nome do Senhor Jesus. Paulo ora por eles e o Espírito Santo vem sobre eles. Eu sei que essa questão aqui do batismo, será que eles já tinham sido batizados? Toca aqui numa parte teológica, mas nós não vamos entrar nesse assunto, porque meu objetivo aqui é uma narrativa bíblica, quem sabe uma outra oportunidade. Então, eu gosto de como Atos mostra Deus conduzindo pessoas em processos, porque nem todo mundo chega entendendo tudo, nem todo mundo começa a caminhada sabendo cada detalhe, mas é legal que Deus ele continua revelando mais de si ao longo dessa caminhada. Então, Paulo permanece, ele fica ali em Éfeso, primeiro na sinagoga, depois na escola de Tirano. E tem um detalhe interessante aqui, porque Paulo, ele permanece ensinando por cerca de 2 anos. Eu gostei muito disso, porque mais uma vez nós vemos que nem toda obra de Deus acontece em momentos assim extraordinários. Muita coisa acontece através da constância, da perseverança e do ensino diário. Mas tem uma coisa importante aqui. As pessoas queriam receber esse ensino. E o resultado, então, é impressionante. Lucas diz que toda a região da Ásia ouviu a palavra do Senhor. Pensa nisso. Paulo está em uma cidade, mas a mensagem está alcançando uma região inteira. Então começam a acontecer alguns milagres extraordinários. O texto diz que Deus realizava milagres incomuns através de Paulo. Até objetos que tinham tido contato com ele eram levados aos enfermos e as pessoas eram curadas. Aqui tem um detalhe bem importante, porque Lucas, ele não está dizendo que tinha poder nos lenços ou nos aventais. E ele também não está ensinando uma fórmula espiritual que qualquer pessoa poderia repetir isso. Pelo contrário, a ênfase aqui continua sendo em Deus. Foi Deus quem escolheu agir daquela maneira naquela situação específica. O poder não estava no objeto. O objeto era apenas um instrumento. Isso não significa que Deus não possa usar meios extraordinários. Significa apenas que o poder continua sendo dele. Isso é muito importante nós lembrarmos e prestarmos atenção, porque tem uma diferença entre uma narrativa e uma fórmula. Então Lucas, ele está descrevendo algo que aconteceu. Ele não está estabelecendo um método para a igreja reproduzir. Mas é importante nós percebermos algo. O foco de Lucas não é exaltar Paulo. O foco é mostrar o poder do Senhor. Porque Atos nunca é a história de homens extraordinários. É a história de um Deus extraordinário agindo através de pessoas comuns. E então surge uma das cenas mais impressionantes aqui desse capítulo. Alguns exorcistas judeus, eles observam o que está acontecendo e eles decidem tentar usar o nome de Jesus. Mas existe um problema. Eles conheciam o nome, mas não conheciam a pessoa. Então eles chegam diante de um homem possesso e dizem, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E a resposta dos espíritos é assustadora. Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vocês, quem são vocês? E logo depois, o homem possesso ataca todos eles. E eu achei
Isso, na verdade, é uma das cenas mais fortes de Atos, porque ela mostra que o nome de Jesus não é uma fórmula, não é mágica e nem uma técnica espiritual, mas sim um relacionamento. E relacionamento com Deus não pode ser substituído por uma aparência religiosa. O impacto disso é enorme em Éfeso, porque o temor se espalha por aquela região, o nome de Jesus começa a ser ainda mais honrado e então acontece algo maravilhoso. Muitas pessoas que praticavam magia trazem os seus livros e queimam publicamente. E aqui tem um detalhe muito interessante também, porque esses livros, eles tinham um valor assim gigantesco financeiro, o equivalente a muitos anos de trabalho. Eu até coloquei para fazer uma adaptação quanto que custava isso, e eles fazem uma estimação que seria em torno de 5 a 6 milhões de libras, o valor de que eles entregaram. Ou seja, ali não era apenas uma mudança de opinião, era um arrependimento verdadeiro. Porque quando Jesus ele realmente transforma uma vida, algumas coisas precisam ficar para trás. Eu gosto muito disso porque Atos não mostra apenas pessoas acreditando, mostra pessoas sendo transformadas. E eu acho lindo que Lucas ele registra logo depois. Ele não destaca apenas os livros queimados e nem o valor que foi perdido. Ele diz, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Porque no final das contas, o foco nunca foi o que aquelas pessoas estavam deixando para trás. Nunca foi o que eles estavam, nem é no sentido de perca, é no sentido de deixar mesmo. O foco era aquilo que Deus estava construindo nelas. Mas aí surge outro conflito. Éfeso era bem famosa pelo culto à deusa Ártemis. Havia ali um enorme templo dedicado a ela, um dos mais impressionantes, na verdade, do mundo antigo, e muita gente ganhava dinheiro com aquele sistema religioso. Então tem um homem chamado Demétrio que ele reúne os artesãos da cidade e resolve fazer um discurso. Mas algo ali acaba nos chamando a atenção, porque ele fala sobre religião, sobre tradição e fala sobre Ártemis. Mas no fundo, o problema aparece claramente. Eles estavam perdendo dinheiro, o lucro. E existe algo aqui que vai além de uma discussão religiosa, porque o problema não era apenas teológico, o problema aqui também era econômico. Porque quando o evangelho ele transforma uma pessoa, ele não afeta apenas aquilo em que ela acredita. Ele também afeta a forma como ela vive. Ele também afeta a forma como nós vivemos. E às vezes isso fortalece alguns caminhos, mas outras vezes faz certos negócios desaparecerem. Quando aquelas pessoas abandonavam a idolatria, elas deixavam também de sustentar tudo aquilo que girava em torno dela. Então, de repente, o evangelho ele não estava apenas mexendo com as crenças, com a religião pagã. Desculpa. Ele estava mexendo com interesses pessoais, interesses financeiros. E isso continua sendo, na verdade, muito atual. Porque às vezes a oposição ao evangelho não nasce de uma discordância espiritual. Às vezes nasce quando Jesus começa a mexer em interesses, em poder ou até mesmo em lucro. Então aqui a cidade entra num tumulto, a multidão se reúne, foi assim a maior confusão. E o mais interessante é que Lucas diz que tinha pessoas ali que nem sabiam por que estava ali. E sinceramente isso é também bem real, porque uma multidão ela pode estar cheia de barulho sem necessariamente entender o que está acontecendo. Mas no final a situação é acalmada, a cidade então volta à normalidade e a missão continua. Então Atos 19 termina da mesma forma que começou, com Deus avançando. Então apesar da oposição, apesar dos interesses humanos, dos ídolos, da resistência, esse avanço, na verdade, continua. Porque quando Deus ele decide mover a sua palavra, não existe sistema humano que vai ser capaz de impedir esse avanço. Então, Jesus, ele não veio para ser apenas acrescentado nas nossas vidas. Ele veio para ocupar o lugar total e central dela. Eu gostaria que você pensasse por alguns segundos se existe alguma coisa ocupando um espaço na sua vida e no seu coração que deveria pertencer somente a Deus. Se você reconhecer alguma coisa, lembrar de algo, você pode fazer uma oração muito simples, mas sincera e pedir para o Senhor mostrar o que precisa sair para que Ele ocupe o lugar que é dele. E eu gostaria de fazer umas perguntinhas para você. Será que você conhece o nome de Jesus? Ou você tem caminhado com Ele? Será que existe algo que Deus está te chamando para deixar para trás? A sua fé tem produzido
conhecimento ou transformação? Porque, meninas, o Evangelho não transforma apenas aquilo que acreditamos. Ele transforma aquilo que adoramos. Deus abençoe.